Voltamos. Vamos tentar finalizar então. Tentar finalizar. Vamos começar esse segundo bloco, segundo e último bloco, falando da verdade. Falando da verdade, né? O que é que se pode dizer da verdade? É verdade. Ora, o que se pode dizer da verdade são coisas sobre a sua aplicação prática, né? As coisas da sua aplicação prática, tá certo? Qual que é a aplicação prática da verdade? Ué, no nosso cotidiano, quer me parecer que a aplicação da verdade acontece, por exemplo, no momento em que você fala, você critica, desculpa, que você critica, portanto, uma pessoa que diante de representantes de mais de 150 nações, ali presentes não, mas, né, em todo o mundo, mas ali na frente dele uma porção de líderes, né, nacionais, e aí internacionais, né, e aí ele então diz o seguinte: olha, mas foi isso que aconteceu, tá, o que está o Brasil. Estou vendo trazer para você uma informação de um novo Brasil. Quer dizer, eu não sei, ali naquela altura todo mundo já deveria ter alguma coisa, né, sobre o que fosse o Brasil. O discurso dele foi maravilhoso, disseram até que ele foi vaiado, eu não sei quem disse isso, mas eu ouvi dizer. Mas não acho que não foi, não. Bom, eu não sei. Eu não quero me intrometer nisso, mas eu não quero participar desse mérito aí. Mas veja bem, o fato é que um certo crítico de um certo jornal, um repórter ia perguntando para ele, mas vamos passar um trechinho aqui, aí passava um trechinho da fala dele, falava, agora comente sobre isso aí. Aí todos os comentários dele era para dizer que ele estava, né, o nome do jornal era do vídeo era alguma coisa assim, as mentiras de Jair Bolsonaro, né, no palanque da ONU, né, quer dizer, e o menino foi fazendo, porque era um cara novo mesmo. E aí ele ia falando, ele estava até meio sem jeito, meio com medo, parecendo que estava sendo forçado, eu não sei. E aí ele não estava à vontade, a verdade é essa. E aí, de repente, ele disse que ele cometeu, aí no final ele ainda falou assim, falando das mentiras, né, que supostamente teria dito Jair Bolsonaro, então no final ele disse assim, então, mais essa coisa aí que ele fez, que ele não poderia mentir, que ele mentiu, né? Não poderia mentir. Agora, a primeira lição para esse grande futuro jornalista, é cientista, né? E na verdade ele é um cientista político, né? Antes pode ser mais outras tantas coisas, mas ali ele estava atuando como uma espécie de cientista político, né? Como tantos outros, a gente não consegue saber se ele adora o Bruno ou se ele adora o Bolsonaro. A gente espera que ele tenha um pensamento distinto destes dois, né? Mas é essa a primeira lição que nós vamos tentar deixar para esse futuro grande cientista. Ora, veja bem, na Constituição não está escrito que tem que se praticar a verdade. Não, ou melhor, não há crime, não há tipificação desse fato, não é? Então, portanto, diretamente, objetivamente, a verdade não pode se fale da boa-fé, mas a gente não consegue muito bem definir isso, né? Nem verdade que dirá a boa-fé. Então, não se falou lá na verdade, como princípio, como primazia, não se exigiu dela nos códigos, na infra-legislação, né? na infra
estrutura das legislações, nas outras bases, né, do ordenamento jurídico, e ninguém. Então, quer dizer, é muito estranho. Agora, por que tudo isso faz sentido quando a gente liga isso lá no início da nossa conversa de hoje? O mundo capitalista é um mundo que se identifica com essa transgressão da verdade. A essência do capitalismo é essa. Porque isso está representado mais eminentemente, né, mais emblematicamente na figura da propriedade privada, sendo o proprietário não apenas o detentor do capital, mas também do seu insumo. Ele domina tudo, ele não deixa nada para ninguém. Como é que as outras classes vão se satisfazer também, os seus desejos vão se realizar? Né? Como o povo, afinal de contas, vivendo numa democracia onde ele tem alguns representantes, mas não tem nenhuma representação, como é que o povo vai se satisfazer com essa vida? O povo vai encher o saco até conseguir isso, não tem jeito. E a direita já não aguenta mais ouvir o povo falando no ouvido. Ela quer fazer alguma coisa para melhorar. É questão de vida dela, de sobrevida dela. Agora, aí surge a oportunidade do crescimento, né? Porque tem muita gente, tem muito cara que não entende aí o seguinte, muito filósofo, inclusive, que não entende o seguinte. Eles acham que a gente está imaginando, eles dizem que utopia, né? E tem uma porção de gente que diz que utopia não é, acha que utopia não é algo que seja realizável, é simplesmente algo improvável, né? Mas não impossível, claro. E aí falam o seguinte, a paz, as pessoas não sabem, ou se esquecem de que a paz no universo, de fato, essa talvez, né, seja impossível, né? Tá dentro da cosmologia das cosmologias que a gente pode imaginar, a paz no universo, né, pensando, acreditando, crendo nessa imensidão e nessa infinitude do universo, a única resposta imediata que a gente pode ter diante disso, logo, né, é que parece improvável uma harmonia, né, a igualdade, a homogeneização do universo, a pacificação do universo, né? Mas só parece também. Agora, isso é importante? Não. O que a gente tem que ter em mente é que é possível, né, não obstante a impossibilidade ou a suposta impossibilidade, ou seja, a improbabilidade dessa sustentação, dessa hipótese, aqui na Terra, dentro de um planeta, mesmo que não fosse o da Terra, mas fosse um outro planeta, quer dizer, nesses âmbitos, nesses habitats fechados, né, e que se encerram em si mesmos, né, quer dizer, dentro desses lugares é possível sim, meu Deus do céu, tem que ser possível, né? Tem que ser possível como condição, segundo os alienígenas do passado, porque o alienígena do passado está crescendo tanto que cada vez aparece um cara diferente lá, né? Qualquer dia o serguiano vai aparecer lá. Nós não iríamos deixar de visitar os nossos amigos, né, da galáxia. Porque esses caras tem hora que a gente fica achando que eles são já estão trabalhando para os ETs, né? Tem hora que a gente fica com tanto medo deles que um chega com aquele cabelão dele assim, parece que ele já levou um choque lá na máquina dos ETs. E ele falou assim, o ET falou, volta assim, menino, não precisa arrumar o cabelo não, você vai ficar melhor do que o serguiano.
Ai. Mas vejam bem, o que acontece? Esse tal de Ray Kurzweil. Esse homem é rico demais. E ele trabalha na Google. E ele já previu que 2045, então, o corpo também não vai ser muita questão de problema. A energia não é mais problema. A água, supostamente, não é mais problema. O espaço não é supostamente mais problema. A tecnologia é capaz de reverter os processos causados com a inauguração do antropoceno, né? Quer dizer, já é capaz, já é suficiente. Ou seja, atrás do que mais é que nós estamos, né? Porque vocês vejam bem, essa desigualdade racional e intelectual que caiu o mundo, esse abismo que se abriu entre o intelecto das pessoas na nossa contemporaneidade, porque isso até no passado a gente imagina que fosse assim também, mas enfim, é aquela coisa de não querer comparar números nem circunstâncias do passado com as de hoje, né? Agora, vocês vejam bem, essa desigualdade intelectual é causada, portanto, por essa desigualdade material das coisas, né? Quando você tem os acessos, quando você tem um sistema, que seja ele capitalista, qualquer que seja o nome do sistema que você quiser dar, né? É claro que se ele não funcionar com bases do sistema econômico baseado na propriedade privada, aonde o detentor do capital é o único exclusivo beneficiário da maior parte desse capital gerado, da produtividade gerada. O cara falou esse dia, esse barbudão, né? O grande barbudão disse o seguinte: olha, quem ganha mais é quem é mais produtivo, quem tem mais produtividade. Meu Deus do céu, os seres humanos vivem no mesmo planeta, ele gira, o Sol gira em torno de si mesmo e o planeta gira em torno de si mesmo e leva todo mundo nessa rotação, né? Não tira ninguém do lugar por causa do giro que ele faz. E continua girando. Quer dizer, ora, é simples. É fácil deduzir que a harmonia material ela traria, ela conceberia outros desníveis de outras naturezas, mas o homem sempre se igualaria nisso, né? Nessa questão da igualdade material. Quando você goza disso daí, você fica livre para poder exercitar, estimular, né, esse lado impetuoso que todo ser humano, todo ser vivente tem, que é o lado da força física, do ímpeto, daquelas atitudes, daqueles comportamentos de rompante, né? O comportamento de isso é o que? É um rompanismo? Eles atribuem, né, o rompante ao Bolsonaro, né? O rompante do Bolsonaro é muito bom, isso é louvável, nós já falamos em outros episódios aí. Agora, o que não dá é essa falta. Bom, nem vamos falar né? Nós nem temos falado de política da política do Brasil, né? Nós temos falado da política internacional, né? Não vamos voltar não, né? Bom, vamos adiante. Então é isso. Todo mundo, se o ser humano está no mesmo planeta, quer dizer, quem é que produz mais? Todos têm um tempo máximo de produção, né? E a vida não é só produção, né? Você vai viver produzindo, né? E você vai usar todo o seu tempo produzindo? Não. As pessoas, de forma geral, todas elas produzem alguma coisa, né? O tempo delas é mais ou menos o mesmo, a diferença é muito pouca, né? Mas não é isso não, os caras estão falando de produção, de criar empregos, gerar riqueza, né? Gerar renda, igual um amigo meu fala muito, né? Gerar riqueza, gerar renda, é isso que precisa. Gerar riqueza, gerar renda. Olha, o importante é isso aí, mas não é isso o principal não, porque isso aí tudo é fácil de conseguir. Os insumos estão todos aí. Tem tudo de sobra,
né? E a economia não pode ser nunca a ciência que lida, né, com a alocação de recursos escassos. Quem foi que disse que esses recursos estão escassos? Ah, estão aqui, escassos aqui, não estão acolá. É preciso o intercâmbio desse espaço aí. O espaço também é cambiável a partir de uma engrenagem do sistema, que é a energia, né? Quando você trabalha com essa troca de insumos, você está deslocando, mas está usando uma energia, só energia. Energia é inesgotável para o mundo. Agora, não adianta falar que a ciência vai resolver isso, a tecnologia vai resolver esses problemas, não. Não se iluda aí, os tecnocratas, né? Os cientistocratas, né? Os cientistas teóricocratas, né? Não se iludam, não. É preciso, não é? É preciso a intervenção política, né? Mas no sentido mais amplo e filosófico, né? Não tem nada a ver com isso aí do Congresso. Está explicado na doutrina, quem quiser vai voltar lá para saber do que se trata isso daí. Agora, então, o tempo de produção é mais ou menos o mesmo, então não é justo que a produção, muita gente não interessa, é que nós estamos dizendo, é muito importante, o importante é como vai ser dividido isso daí, né? Se isso de fato vai chegar a todos indistintamente de forma pura e natural, né? Como se fosse um elemento, um pressuposto vital da sua existência, porque os seres vivos que perduram, né, que constituem grandes legados na existência e que são geralmente aqueles que cruzam, que conseguem alcançar o espaço sideral, colonizar outros planetas, intervir na existência de novas colonizações, de novos seres vivos, né? Muitas vezes a partir de si mesmo, outras vezes a partir de implementação em coligação, em coparticipação com outros planetas, né? Isso tudo acontece o tempo todo, né? Ex-cegos, aqui não. Mas aqui não se sabe, né? Mas o importante de tudo é que a gente considere essas coisas, né? Mesmo que nós não acreditemos nelas, é importante que nós entendamos essas circunstâncias para poder constituir as nossas próprias razões de viver, né? É com base nesse exercício intelectual que você consegue encontrar uma estrutura, uma conclusão mais clara, objetiva e justa e convincente para si mesmo de um modo de viver mais autêntico, né? Agora, isso tudo é doutrina, né? É filosofia sergiana. Isso aí tudo é um norte, né? A maior parte de nós está distantíssima desses dogmas aí, né? E, inclusive o próprio douto, né? O próprio doutrinador. Quer dizer, agora, vocês vejam bem. Eu acho que a verdade, então, todos consentimos nisso? Algum jurista aí levantou a mão para dizer que não, que a verdade está lá, ela é algo que deveríamos pressupor naturalmente, né? Ela está pressuposta lá e deve ser por isso considerada a partir de uma interpretação mais abrangente, mais sofisticada da Constituição. Eu contesto. Uma coisa dessas era para ter sido, dentro de uma interpretação de bom senso, uma coisa dessas, dada a sua importância, a suposta importância que possui perante a humanidade, ela deveria estar expressa com todas as letras. Aparentemente o legislador quis deixar isso aí em aberto para não se comprometer, porque talvez julgasse, né? Certamente julgou naquele tempo, naquela ocasião. Vamos usar da boa fé agora, que pelo menos isso a Constituição exige. Então eu vou usar da boa fé. Eu quero acreditar que no mínimo ele foi descuidado, né? Ou no máximo, né? No máximo foi descuidado. Não no mínimo, né? No máximo. Então,
Mas não importa. O que importa agora é que estão todos ávidos aí por uma nova constituinte e, portanto, por uma nova Constituição. Mas antes de formatar essa Constituição, esse contrato social, vai ser preciso implementar as teorias gerais, a teoria geral da justiça e a dogmática sergiana, né? Notadamente no que diz respeito aí a essa bandeira, né, levantada pelo sergianismo, qual seja aí de uma metodologia mais sofisticada de apuração das vontades humanas, né? Eu acho que isso daí é o grande trunfo da humanidade, né? É algo que o legado sergiano vem para nos deixar aqui. E algumas pessoas alguns já recepcionaram muito bem essa novidade, né? Estão assimilando, estão desenvolvendo os seus pormenores, né? Desenvolvendo os seus braços, né? Recriando, né? Recriando e reproduzindo as suas razões, né? Em circunstâncias às vezes diversas, não contempladas pelo próprio sergianismo, né? Na sua primeira aparição, não é? Então, parece claro que tudo isso aí é muito importante, né? Tudo isso é muito importante. Chegaram a falar aí que o ser humano se tornaria uma colmeia de nanomáquinas. Olha, uma colmeia, ser humano, o ser humano, colmeia de nanomáquinas. Nossa, isso dá nome até para livro, né? Quer dizer, colmeia de nanomáquinas. Mas isso aí já passou lá na década de 80, 90, teve um filminho lá que tinha uma máquina. Os caras estavam dentro de uma maquininha que entrou dentro da pessoa, ela foi reduzida, diminuída, e essa maquininha, isso foi no Querido Encolher as Crianças, né? Alguma coisa assim. Quem é do tempo aí sabe. Que fantástico que era foi esse filme, né? Ou seja, é o prenúncio já do sergianismo, o prenúncio aí dos deuses, eram os deuses. Aliás, os deuses astronautas é mais antigo que o sergianismo, né? O sergianismo tem coisa de 20 anos, né? Desde a sua concepção, né? Tem até pouco mais, desde a sua concepção original, isso, né? Isso referido à doutrina, né? Mas os seres sergianos, que são os residentes de Sérgios, esses sim são povos antiquíssimos, né? Estão lá, eles residem na estrela genetriz da constelação de Peixes, qual seja a Aurixa. Aliás, desculpa, Piscium, né? Piscium é a estrela genetriz. A estrela genetriz é a estrela que dá nome, que é a estrela alfa da constelação, a estrela principal, é que dá nome à constelação. Então é Piscium, né? Por isso é a existência aí desses seres reinando nesse momento, né? Eles que estão, o governo atual em Sérgios todos sergianos são peixes. Vou tentar explicar isso aí, é bom, porque outro dia um tio muito querido falou e nos questionou sobre isso daí. Então veja bem, quem nasce em Sérgios, evidentemente, é um pisciano, por excelência, aqui no nosso planeta, porque nós estávamos, a confluência cósmica naquele momento alinhava-se, portanto, em Sérgios, né? Daí o nosso signo e a nossa descendência ser pisciana, tá certo? Porque, para quem não sabe, a Confederação criou o planeta Terra, né? Inseriu o Sol, criou o primeiro Sol, naturalmente, né? Criou o primeiro Sol, posteriormente criou os planetas, né? E escolheram tecnicamente qual seria o melhor planeta para a implementação da sua colonização. Mas que colonização é essa, sobretudo? Não se sabe muito sobre isso. O fato é que as suas almas, as almas dos 12 confederados, são elas que habitam os corpos dos seres humanos aqui na Terra.
E sempre quando alguém, portanto, falece, é um regredir, é uma regressão que acontece natural da alma, né, à sua constelação de origem, aonde está residindo o seu corpo físico original, né, que a gente nem sabe como é. A gente nem sabe como é. O Sr. Eagle foi lá, mas o que aconteceu? Ele tentou contar como eram as pessoas, né? Alguns lugares são parecidos com nós, né? Outros são diferentes. Por exemplo, teve um planeta lá que o Sr. Eagle visitou, que tinha uma raça lá, que o nome dela, qual que é o nome daquela raça? Os trivais, alguma coisa assim. Esses trivais, eles eram seres que eles haviam se fundido. Eles eram hermafroditas. E aí eles perderam, inclusive, a capacidade de se procriarem, né? São seres que fundiram, né? Isso aconteceu na cultura deles, né? Eles eram seres inicialmente sexuados, né? Quer dizer, e distintos, né? O sexo masculino eram gêneros, né, duais, né? Quer dizer, o homem, o macho e a fêmea. Ou então havia necessidade, a comunhão dos gametas, né? A união dos códigos genéticos para qualquer reprodução, né? Fosse biológica, porque eles não tinham ainda naquele tempo a sofisticação ainda de fazer o que estão fazendo agora. Porque isso aí nós vamos contar. Tem gente que acha que esse tipo de coisa, a ciência, ela é assim, ela deve ser motivada pelos cientistas. Os cientistas não pensam politicamente às vezes, não pode deixar isso a cargo do cientista, não. E o que também não se pode fazer é controlar eles, meu Deus do céu. A gente vê tantos filmes aí de Hollywood, eu sinto uma tristeza muito grande pelos cientistas, segundo o modo de ver dos filmes hollywoodianos, porque agora estão até mudando, né? Estão fazendo cientistas aí, tornando eles heróis, né? Como fizeram lá no Star Trek, porque agora o cara que mexe lá com aqueles com aqueles seres lá que permitem o cruzamento deles, né? Pelo espaço, ele acabou se tornando, foi condecorado, acabou se tornando um líder, né? E no final um herói. Quer dizer, porque via de regra esses homens são subjugados, né? São ameaçados e controlados por, às vezes, mentes, né? Que às vezes desejam o mal, né? O que a gente acaba interpretando no filme como mal, mas que na realidade muitas vezes a gente não consegue nem fazer, né? Mas então é isso que acontece, né? O que a gente tem dito é que só a igualdade material, portanto, ela pode assegurar o equilíbrio justo e harmônico no tempo, né? A perpetuidade da espécie, né? Porque, você veja bem, uma espécie, para se perpetuar, ela precisa de explorar, né? Explorar, colonizar novos universos, né? Porque, do contrário, ela sucumbe, né? Porque o planeta é finito e ela mesma traz essa finitude dele. Quer dizer, a escolha fica nas mãos da própria... a escolha nitidamente está em nossas mãos, né? Isso aí, se as pessoas acham que o ser humano... Porque muitas pessoas acham que o ser humano ainda não é capaz de dirigir o seu próprio caminho. A maior parte das pessoas não acredita nisso. A maior parte... Aliás, talvez esses aí, a maior parte, não vamos entrar nessa questão de direita e esquerda, não, vamos deixar isso, mas a verdade é que, se a gente puder falar em otimismo e pessimismo, né, eu acho que o homem da esquerda talvez seja muito mais otimista do que o homem da direita, embora ambos possam estar enganados na sua crença, né, e no seu otimismo, né, ou mesmo no seu pessimismo, né. Então, hora nenhuma fazendo juízo de valor aqui, prestem bem atenção nisso, que isso fique bem ressaltado, certo? Então, quando você tem um sistema assim, diferente, né?
você começa a pensar que aí sim você pode ter uma raça, uma espécie de seres viventes, né? Geralmente é a espécie dominante do planeta, que às vezes divide essa dominância com outra espécie inteligente, e às vezes não, né? Que é o nosso caso. Inteligência nos parâmetros nossos, né? Os parâmetros que nós implementamos, e são esses que realmente gerem. Isso aí já está claro para todo mundo. Se dizem que o homem não é capaz de gerir o seu próprio caminho, isso pode ser verdadeiro. Agora, ninguém pode negar que o homem já percebeu que é ele que faz isso. Se ele não é capaz, é outra coisa, né? A incapacidade dele aí não quer dizer, não é por uma questão de potencial. Não. O potencial todo mundo sabe que tem, reconhece, né? Agora, essa questão aí está nesse ponto que nós estamos falando, né? Essa perpetuidade, ela é que marca, né, a qualidade da espécie, porque do contrário, as espécies que não perpetuam, elas sucumbem, né? Essas que sucumbem não são conhecidas e deixam legados que às vezes são bons, né, que servem para outras comunidades, né, para outros povos, para outros seres viventes, né? Mas a humanidade às vezes pode estar perdendo uma oportunidade de transformar a si mesma. Agora vejam bem, o que nós falamos, estávamos tentando dizer há pouco, eu preciso colocar isso bem claramente. A sociedade, a humanidade, né, a classe de seres viventes que for sofisticado bastante, ela imporá para si mesma a deliberação de todos, né, não menos que a totalidade, a fim de apurar qual é a vontade real dessa totalidade sobre o implemento de certas modificações e tecnologias. Quer dizer, isso é um nível escolhido legitimamente pela totalidade, não pelo povo, não é o povo, é a totalidade. Essa totalidade escolhe um ritmo e uma progressão de evolução justificados. Ora, vamos evoluir mais lentamente, porque isso na verdade é uma coisa até natural que acontece. A gente é que não tem essa percepção pelo seguinte, porque esse controle não é eles mesmos, são eles propriamente que estabelecem para si mesmos, não. Muitas vezes eles chegam dentro de uma negociação intergaláctica com outros povos, quando eles descobrem, eles entram em contato com outros povos, é que eles descobrem que existe um parâmetro lá que vai suplantar os parâmetros iniciais que eles utilizavam, que eram os parâmetros meramente regionais e locais. Quando você analisa os parâmetros intergalácticos, automaticamente desce para si uma restrição, ou uma noção, né? Um conceito. Eis que surge para nós a oportunidade de criar um conceito. É nesse momento que você tem que estar bem inspirado para criar bons conceitos diante de um fenômeno, né? Nunca criando conceitos terroristas, né, diante dos fatos. Quer dizer, eu acho que a gente tem que torcer pelo coletivismo. Agora, porque é lá que a gente vai se entender, né? Lá que a gente vai se entender finalmente. Quando, né, você não pudesse subjugar e nem ser escravo do outro, né, em função da sua maior ou menor capacidade de ter ou de possuir, de usufruir ou gozar, né? Quer dizer, quando essa capacidade é repartida, né, lhe resta ainda muito, né, lhe sobra muito tempo ainda para exercer os seus rompantes, né, especialmente, notadamente, né, no âmbito das artes da guerra, porque o povo as pessoas têm que se preparar belicamente, né, porque elas podem enfrentar a qualquer momento a invasão de seres de outros planetas, ainda que isso seja uma mera suposição.
é uma mera ilusão, né? Como é uma suposição, ela merece, portanto, esse tratamento, certo? Então, então você pode expressar isso aí na guerra, nos treinos, né? No treino para a guerra, nos esportes, né? Nos esportes. E porque, portanto, nesses países, nesses habitats serguianos, você tem que não existe, portanto, lá não existiria, portanto, lá uma equipe, né, de profissional de atletas, né, um corpo profissional de atletas, não, jamais, né. Atletas são todos por excelência, né, por natureza, né. Agora os níveis deles devem ser comparados aos nossos? Não, porque são de circunstâncias diferentes, né. Nós não temos que colocar como referência o nível dele, não. O que tem que ser colocado como referência é a forma dele trabalhar os níveis. Se as coisas estão desniveladas, mas você tem um parâmetro sempre comum a todos, né, você consegue manter o controle. Agora, quando não há um padrão comum que mantenha a estabilidade e a perpetuidade do grupo, né, ele está sempre em choque, né, está sempre em choque e às vezes é incapaz de perceber, né, que a sua intransigência chegou a um ponto que ele nem conseguiu perceber que o planeta estava pegando fogo. E aí, quando ele foi acudir e falar, não, mas agora a gente tem que cuidar da nossa casa. Agora, naquele momento ele já parecia tarde demais e tinha alguns que já tinham até perdido a paciência e já não queriam correr para apagar fogo nenhum. Quer dizer, tá cheio de gente assim, né? Você vê uma floresta queimando, chama alguém para apagar fogo. Naquela tarde, 3 horas da tarde, o sol queimando. Você... Porque esses fogos, nessas queimadas, né, no combate a essas queimadas, são admitidos eventualmente voluntários. E o país está tão em crise que não tem aparecido nem voluntário para apagar fogo, né? Mas é brincadeira isso aí, viu? Isso é brincadeira à parte. Quem não conhece o serguianismo vai descobrir logo que os serguianos brincam e riem, dão risada por exclusivamente desespero, pelo desespero exclusivo. Agora vocês vejam bem, eu acho que ficou bem explicado aí, porque ficou claro que o capitalismo se identifica na transgressão da verdade. Ora, qual é a maior expressão do capitalismo? É uma propriedade privada. E qual é a maior expressão, qual é a maior característica antiga, né, e original do capitalismo? É a propriedade privada. E qual é a mais contemporânea? Eu acho que é muito claro. Não é nem a especulação. Quem falou especulação errou. São a indústria do marketing, né, que roubou alguns artistas, né, se apropriou economicamente de alguns artistas, né, comercializou os artistas, né, e os fez criar obras incríveis, né, e propagandas magníficas que realmente tocam o nosso coração e a nossa alma, né, e nos fazem crer e curvar-se, né, para um sistema econômico destes que está aí, que nós temos. E aí eles se curvam para isso daí, né? Eles se curvam para isso daí, mas esquecem que isso aí está baseado no engodo, né? Tá baseado no engodo, porque o marketing é um engodo, né? O capitalismo, a maior característica do capitalismo atual, contemporâneo no mundo, é a sua argúcia, né? É a sua esperteza, né? Quer dizer, o capitalista é aquele homem esperto, né? Quer dizer, que muitas vezes dribla, né? Ludibria, né?
ludibria o adversário, né? Porque ele tem uma competição difícil para ganhar. E aí ele transgride, né? Ele busca brechas na lei, enfim. Então, isso daí é o capitalismo, é a expressão dele, né? É a mentira. Em última análise, isso tudo significa a própria inverdade, em última análise, a própria mentira. Quer dizer, então a Constituição não se debruçou sobre isso. Não vamos falar sobre isso. O Constituinte nem pensou em colocar isso, porque sabia da existência. A Constituição fala fala da livre iniciativa, está se referindo ali ao capitalismo. Agora a interpretação ali é clara, né? É claro que ela está se referindo ao capitalismo quando fala da livre iniciativa, né? E outras coisas mais, né? Que agora eu não lembro, mas que consagram aí o sistema vigente, o sistema econômico, a adoção do sistema econômico capitalista, né? Que fala na propriedade privada, né? Isso é o principal. Agora, hoje, então naquele tempo já se sabia, né? A propriedade privada sempre foi também isso daí, essa coisa da usucapião, que é você pegar o terreno, né? Todo mundo sabe que a propriedade privada funciona assim. Ela surgiu, o contexto de surgimento dela é um pouco fácil, né, de se intuir, né? É até de fácil intuição. Ora, o espaço estava ali, era preciso dar donos ali para alguém cuidar e fazer as coisas, né? E aí, no primeiro momento, isso foi muito, muito providencial. Isso incutiu nos homens a vontade de construir, né? E eles não tinham um discernimento melhor naquele momento, né, que os impelisse a fazer o que fizeram, né? Foi a construção de grandes impérios. Agora, se os astronautas, se os alienígenas, que nessa ocasião eram astronautas aqui, estivessem por detrás disso, isso a gente não sabe. Não sabe. Não pode ter certeza. Agora, é fato que o ser humano constituiu, se foi com a ajuda deles ou não foi, ele constituiu as bases aí, né? Ele que se encarregou, né, de construir as bases aí do seu entendimento, né? E então é por isso que não dá para falar, para cobrar do Bolsonaro, que ele falou mentira lá, né? Não está proibido, e ele falou mesmo. Se ele falou mentira, a mentira está prevista se ela não é proibida, ela é permitida, né? Assim o princípio do Código Civil. Neste caso aí, sendo o Código Civil mais do que a própria Constituição, né? Mais do que a própria Constituição. Quer dizer, agora, se você dispuser de um sistema sofisticado bastante para que as pessoas estabeleçam que as suas relações, as relações praticadas no seu cotidiano e durante a sua existência, né? Pois bem, relação sua e das pessoas que estão à sua volta, né? Quaisquer aquelas que possam cruzar o seu caminho. Quer dizer, se você estabelece que com essas pessoas você quer viver sob a base, você faz isso espontaneamente, tendo a opção de desejar outra situação, né? Lembrando que a verdade nessa ocasião só pode ser a verdade sendo aquela situação onde você não pode definir nada. Então você veja bem que a questão da verdade aí não é nem muito... É uma pergunta importante, mas ela não é eficaz. A eficácia está quando você pergunta o seguinte, olha, junto com a pergunta sobre a verdade, você pergunta, você quer viver, você gostaria de viver num mundo aonde as pessoas vivessem coletivamente, quer dizer, assumindo vontades coletivas, né, efetivamente coletivas, não é? É uma opção. Você quer um mundo onde as pessoas tomem as suas vontades e desejem impô-las aos outros? Quer dizer, mesmo que seja através de um procedimento supostamente legítimo, né?
porque existe o pressuposto desse funcionamento da democracia, que todo mundo adora, todo mundo estagnou da democracia, né? Porque ama tanto ela e não conseguiu largar ela mais. E é preciso soltar a democracia. Então, quando você estabelece um sistema aonde você pode escolher, porque se você quer viver num país de competição, onde você sabe, onde você vai ter a plena ciência de que, ao nascer, você poderá nascer talentoso ou não, capacitado ou não para vencer no mundo como ele é, né? Segundo a ordem da competição, onde o mais forte devora o mais fraco. Se eventualmente você vier como o mais fraco, você já contou isso, já contabilizou isso, você assumiu esse risco, se você escolheu. Porque se você vier como o mais fraco, você vai poder chorar, mas não vai poder reclamar. O choro é permitido, o choro é livre. Agora, se você, por outro lado, deseja vir num mundo onde o coletivo vai estabelecer o modo de viver, né? E aí, supondo que o coletivo deseja a melhor vida para todos, né? Porque se você tem essa opção de escolher o coletivo aonde há a melhor vida para todos e o coletivo há uma escala de igualdade. Você pode trabalhar com o meio termo. Isso vai ser muito bem perguntado. Isso tem que ser muito bem explicado. Agora, se você escolhe um mundo onde a coletividade sempre é quem determina o seu próprio caminho, porque ela está vocacionada a cuidar não do indivíduo nem do coletivo, mas da espécie. Esse é o coletivismo qualitativo que a gente tem apresentado, que estão nas aulas anteriores. Preste bem atenção. Se ela escolhe viver, portanto, num mundo onde todos é quem decidirão, e desde que essa decisão implique sempre na igualdade material de todos, no sentido exclusivo, ou desde que essa igualdade seja aonde haja o usufruto de todas as maravilhas do mundo, certo? As maravilhas tecnológicas, as naturais, as maravilhas do intelecto, as maravilhas do espírito, as maravilhas do amor. Agora, nós não precisamos. Aí o cara vai falar assim: ah, meu Deus, mas como é que o mundo é feito de tristeza também, de desgraças? O mundo também é feito disso tudo. Que bobagem essa teoria, essa doutrina aí. É claro, ele é feito disso tudo. Porém, a gente vai ter que experimentar novos dissabores, porque a gente já está muito acostumado. Eu, pelo menos, já estou esgotado, satisfeito desses maus sentimentos do nosso mundo. É preciso experimentar novos, né? A partir de modos mais justos, né? Harmônicos e satisfatórios de viver. Porque, você veja bem, essa satisfação e essa harmonia, na verdade, não é em busca de uma felicidade, não. Ela é em busca da imposição dos critérios mínimos para que haja a mínima aplicação da razão. Não é uma questão de luxo, não. O serguianismo, a reivindicação exclusiva do serguianismo, né? A maior bandeira, o maior lema do serguianismo não é um luxo. Pelo contrário, é um fundamento técnico. Sem eles não se pode ir adiante. Sem eles não se pode progredir de maneira alguma. É sobre isso aí. Hoje mesmo eu vi um moço usando essa palavra regozijar, né? Há pessoas aí que estão dizendo o seguinte, né? Eu não sei, não vou entrar nesse debate agora, não, nessa questão, né?
Falar de Rede Globo agora? Lógico que não, né? Como é que eu vou emendar a Rede Globo aqui agora? Não vou fazer isso não. Mas, bom, quem tá acompanhando, quem tá ligado na televisão e nos Serguianos aí vai saber de quem nós estamos falando, né? De que ocasião, né? Mas tudo bem, gente. Deus abençoe, Deus abençoe essas pessoas. Agora, eu acho que então tá bem explicado aí, tá certo? Essa indústria aí, nós estamos com 50, não, vamos ver se vai no máximo até 1, hein? Tá? Essa provocação aí, esse marketing, né, ele vive da provocação, né? Vive de provocar o consumo, né? Vive de provocar o consumo. Então, e para isso eles têm que enganar, né? O engano aí, na verdade, é a questão do enfeite, né? Eles têm que nos encantar, né? Eles têm que nos encantar. Então esse engano seria melhor dito se fosse dito como um encanto, né? Mas que na verdade são as mesmas coisas, né? Na essência, né? Trata-se de ludibriar, né? De convencer através de um artifício que não é racional, mas ele é mais emotivo, mexe mais com a sensibilidade, né, do homem, logo com o seu coração. E os seres humanos, dentro do seu organismo, quem tem acompanhado, está sabendo, né, está ciente de que os seres humanos estão repartidos, né? É por isso que a Kundalini não pôde se formar aí. A gente tem falado na Kundalini também, quem tem acompanhado aí sabe, né? Agora, tem um projeto aí serguiano, vamos falar rapidamente aí de um projeto serguiano do castelo, né? O Castelo de Sérgios. Eles estão construindo, eles dizem que vão construir aqui parece que no Brasil, porque disse que no Brasil não tem castelo ao estilo europeu, né? Mas no entanto a gente tem os cenários são iguais, né? São até mais belos, né? Então a gente precisa de arquiteturas semelhantes a desses povos aí, né? Então já existe um projeto aí do Castelo Serguiano, é o primeiro castelo do Brasil, né? Já há o registro desse projeto, né? Então ele já tem esse mérito aí. Pode ser que ele não seja o primeiro a ser construído, porque isso aí vai fomentar, claro, vai incutir aí na elite, né, o desejo dessas construções, porque são construções ousadas, né? Onde há um aporte financeiro, necessidade de um aporte financeiro muito grande, muito elevado, né? Com cifras com as quais nós não estamos acostumados, né? Muitas cifras, né? Mas só para se ter uma ideia, no castelo, um dos castelos mais famosos, ou não necessariamente mais famoso, mas enfim, bastante visitado, salvo engano, em Londres, receberia a ordem de 300 mil pessoas por ano. 300 mil pessoas por ano, né? Então, só a partir dessa constatação aí você percebe a rentabilidade, né? E que luxo que é, né? Que luxo que seria, né? Poder colocar ali um emblema nesse castelo, né? Claro que se ele for construído pelos serguianos, vai constar lá o símbolo dos serguianos, né? Mas ele pode contar com outros símbolos, né? Podem haver fusões. Isso aí é muito tranquilo, né? Agora, é preciso fazer um encaixe, né? Como é que até agora não vê? Estão trabalhando aí no encaixe, aí, uma fusão aí com os alienígenas do passado. Mas vamos ver se realmente fica plausível, né? Porque a história, nós não temos acesso à história, né? Nós apenas arranhamos o conhecimento sobre o passado, né? Nós estamos aprendendo agora a interpretar o passado, a dispor de meios e técnicas, né, mais sofisticadas para apurar efetivamente, ou melhor, não é? Com mais consistência, o que se passou efetivamente no passado, né? Porque pode ser que de fato, né, essas ideias que nós tínhamos sobre os nossos antepassados, lá os povos sumérios, né, os babilônios,
os persas, né, os fenícios, os hebreus, né, os romanos, os gregos, os romanos, enfim. Pode ser que esses povos, né, os pré-colombianos e povos, né, que viveram no México, né, aquelas civilizações que precederam essas civilizações são antigas, né, são tão antigas quanto as sumérias, né. Mas porque a gente fala aqui povos pré-colombianos, porque, né, Colombo veio em 1492 e essas sociedades existiram até, né, possivelmente, salvo engano, até essa data, né? Então, de qualquer forma, eles também são tão antigos, salvo engano, como os sumérios, né, por exemplo. Então, o que eu percebo é que se naquela ocasião se no nosso passado, se na nossa história recente nós acreditávamos que aquilo pudesse ser uma hipérbole, né, dos nossos antepassados, que eram ignorantes demais, né, criar aquelas estátuas, né, construir aquelas pirâmides, né, se no passado próximo, né, se a nossa história julgava que isso daí de fato foram construções exclusivamente humanas, né, hoje você já se tem uma ideia, né, uma ideia diferente, né. Surge uma doutrina nova que está dizendo, olha, de repente não foram os homens que fizeram isso não, tá aparentando aí, eles estão sendo cada vez mais, eles estão tomando território, porque eles falaram o seguinte, a arqueologia, né, aquele cabeludão lá que tomou choque lá em Marte, ele falou o seguinte, olha, a arqueologia terá de admitir que nós recebemos, né, tivemos a presença aqui de seres de outros planetas, né, no passado, né? Então, ele quer dizer, ficou claro que se ele tinha dúvida, agora ele não tem mais. Agora ele está convicto de que de fato isso aconteceu. O serguiano não, o serguiano não tem serguianismo, não tem essa ideia não. O serguiano sabe que essas coisas existiram, mas o serguianismo não. O serguianismo é a doutrina, ela é cética. A doutrina serguiana trabalha com o ceticismo serguiano. Então, é de relativização das verdades. Não das verdades exatamente, né? Ele não está preocupado com a verdade ou com a mentira. Está preocupado com as metafísicas, né? Com os contos, as fábulas, né? As metafísicas, sejam elas científicas, sejam elas espirituais, religiosas, as metafísicas populares, as metafísicas de qualquer natureza, de qualquer essência ou origem. Todas elas são relativizadas, né? Ele não seguia, os serguianos não seguiam por essas metafísicas, né? Eles relativizam ela. Eles seguiam por outras razões, né? Também está bem contadinho, bem explicadinho. Quem quiser vai voltar lá nas aulas e vai aprender, tá certo? Bom, finalizamos então aqui por hoje, graças a Deus, diria Sorigo, né? E a gente vai então encerrando aí, lamentando caso esteja ficando alguma coisa para trás, mas eu acho que não. Eu expliquei a situação do Enéas, que ele cometeu aquela gafe ali, porque ele devia ter explicado, não, a propriedade privada aqui no meu capitalismo, ela é o seguinte, vai haver uma distribuição, uma homogeneidade muito maior, não, talvez não a moda serguiana, mas um mundo bem melhor, né? Mas não importa, por isso aí, vamos repetir para ficar claro, vamos resumir. Não importa, o meio de produção pode estar na mão do Estado, pode estar em monopólio do Estado, em monopólio do particular, em cartel, fora de cartel, dividido para todos igualmente, que é o mais provável, o mais sensato, né? Que é o que se aplica em sexo, e não interessa mais a conversa sobre isso. O que interessa é o que vai ser feito, quem é que vai ter uso, fruto, né? Vai ter direitos de uso, direitos de fruição, né? Que são inclusive até da doutrina da propriedade, né?
até parte pode ser aproveitada, até boa parte da doutrina, né? Os direitos de uso, gozo e fruição, né? Reivindicar, dispor, usufruir, reivindicar, dispor, e antigamente até se permitia que ele pudesse destruí-la, né? Destruir. Você antigamente poderia, se você quisesse destruir um bem particular, você poderia fazer isso, mas hoje nem isso mais se pode fazer, né? Quer dizer, é um sinal evidente de que o mundo vem evoluindo. É isso que as pessoas não entendem. Às vezes o otimismo dos serguianos. O caminho dele, quando a gente fala que a humanidade vai desembocar no coletivismo qualitativo, às vezes as pessoas não percebem a evolução que está por detrás da própria base do sistema capitalista, que é o sistema de propriedade, né? Quando eles sofrem essas revoluções, né, essa mitigação da propriedade privada, você vê que o caminho natural é um caminho onde você vai relativizar totalmente a propriedade, fazendo com que todos a possuam, né? Todos a possuam e todos, não necessariamente que todos a possuam, mas que todos gozem dos seus privilégios, das suas benesses, né? Então, quando você proíbe a destruição de um bem, mesmo que você seja o dono dele, você está proibido de destruir, significa que é uma noção de que essa propriedade aí não pode ser, o uso dela não, tem alguma coisa errada nisso aí, existe um senso aí, né, enfim, natural, que vai levando os seres a essa progressão, tá bom? Já ficamos com um, vamos encerrar, acabou minha água, meu Deus, tem uma gota aqui, essa gota é que salva vidas, né? E os nossos reservatórios estão secando, né? Aí às vezes uma gota salva a vida. Isso aí é um problema, né? Agora, vai falar que é um problema hídrico? Isso é um problema hídrico? Não. Como isso pode ser um problema hídrico? Olha, ele é hídrico só metonimicamente, ou seja, porque é relativo à água, mas o problema é da inteligência humana. É lógico, o problema não é de água, o problema é da inteligência humana, que não foi capaz, né, de manter os ciclos hidrológicos aí permanentes, né, funcionando e realmente cumprindo seu papel, que é manter a vida, né, a manutenção da vida, tá certo? Forte abraço, serguianos.